Senhor, obrigado pela Tua palavra que acabamos de ler, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Teu Espírito Santo venha conduzir e se compartilhar. Dá-nos entendimento, Senhor, abra os nossos olhos para conhecermos mais do Senhor e que o Senhor venha nos ajudar, pois precisamos do Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor, para a Tua palavra que é perfeita, que é pura e santa, e que a Tua palavra mesmo venha também nos purificar, nos santificar, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero focar do versículo 6 em diante. Mas antes de falar do versículo 6, 7 e 8, eu queria que os irmãos até prestassem atenção que a partir do versículo 10, quantos nomes Paulo cita, né? Ele cita muitos e muitos nomes, muitos irmãos. Isso é uma característica também de Paulo. Todas as cartas que ele escreve, ele fala dos irmãos a nome. Ele cita o nome dos irmãos, se reúne na casa de tal pessoa. Ele conhece cada irmão. Tamanho é o amor deste servo do Senhor pela igreja do Senhor, pelo trabalho do Senhor. E dá para ver pelas cartas que Paulo ele não faz um trabalho relaxado. Pelo contrário, ele se esforça ao máximo. Ele se esforça ao máximo pelo Senhor, dando a vida até mesmo pelos irmãos, se esforçando uns pelos outros. Eu queria focar isso. Agora, indo para o versículo 6, 7 e 8, Paulo diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. Aqui mostra, irmãos, a situação dele atual. Nós sabemos que essa carta de 2 Timóteo é a última carta que ele escreve, é o fim da sua vida. Ele diz aqui, o tempo da minha partida é chegado, este momento agora, já estou no fim da minha vida, a minha carreira já está se findando. Isso é Paulo olhando para o hoje. Agora olha no versículo 7 como Paulo olha para trás. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O servo do Senhor, Paulo, ele olhou para atualmente, o tempo da minha partida é chegado. O meu ministério está chegando ao fim, a minha vida está chegando ao fim, mas quando ele olha para trás, combati o bom combate, guardei a carreira, completei a carreira e guardei a fé. E quando nós vemos Paulo citando cada irmão, que ele se reúne, quando ele fala aqui, na minha primeira defesa, ninguém foi ter comigo, todos me abandonaram, só que ele continua, que isso não seja posto em conta. Ele ainda ora por aqueles que o abandonaram. Essa é a carreira, esse é o combate do servo do Senhor. Sempre lutando uns pelos outros. Né? E no versículo 8, Paulo ele não olha mais para trás, nem para hoje, ele olha lá para o futuro, lá na frente. Ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. No versículo 18, ele diz isso também. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Por esses versículos, irmãos, nós vemos que Paulo ele combatia o bom combate, ele exercia o seu ministério, o seu trabalho no Senhor, com a certeza que a coroa da justiça está guardada.
o Senhor irá salvá-lo. Nós vimos ontem sobre aquele texto de Marcos 2, do paralítico. Nós falamos sobre a culpa do pecado, a condição de todo homem, e que quando o Senhor perdoa os pecados, essa culpa, essa amargura, ela cai das nossas costas. O Senhor nos livra, nos perdoa. E quando acontece isso, até mesmo cantamos hoje, a culpa do pecado, ela cai, e com isso a ira do Senhor não irá cair sobre nós, porque Ele nos libertou, Ele nos perdoou, Ele não vai nos condenar com o mundo, como diz a palavra. E o Senhor até diz, dou-lhes a vida eterna. Isso Ele dá, nós somos salvos pela graça do Senhor. E quando olhamos lá na frente, nós temos a certeza que nós não passaremos, não seremos condenados com o mundo, seremos salvos por causa do amor do Senhor, por causa da graça do Senhor. Isso é olhando lá na frente, na volta do Senhor. Mas quando olhamos para nós hoje, como falei aqui, olhando o hoje, nós vemos a nossa miséria. Nós vemos que somos pecadores. Vemos que quando tentamos fazer alguma coisa, nós às vezes fazemos relaxadamente. Nós vemos até no nosso corpo, a gente fica doente, a gente sente isso, sente aquilo, a ver os nossos familiares ficando doentes, o nosso corpo também é corpo de miséria. Paulo cita isso em Romanos, o corpo do pecado, um corpo fraco. Nós temos um corpo fraco, só que olhando lá na frente, a palavra diz que nós seremos transformados. Quando o Senhor, se não me engano, em Tessalonicenses diz, transformados seremos todos. Nós seremos perfeitos, teremos corpos glorificados. Isso olhando a volta do Senhor lá na frente. Eu queria dizer isso, irmãos, porque nós temos que sempre olhar dessa forma. O nosso foco sempre tem que ser o Senhor. Como essa certeza que Paulo diz aqui, a coroa da justiça me está guardada. A nossa salvação é certa, está guardada. Só que, da forma com que vemos essas coisas, vai causar um efeito como vivemos hoje. Se nós não vivemos com a certeza da salvação, se nós não vivemos que fomos salvos pelo Senhor, isso vai causar um efeito na nossa vida hoje. Vamos ver em Salmo 14. Eu disse que, conforme a gente enxerga o fim, né, a volta do Senhor, se entendemos que temos a certeza da salvação, como a palavra diz, uma viva esperança, a palavra também diz que fomos selados com o Espírito, uma certeza, fomos já selados, escolhidos desde a fundação do mundo para a salvação. E isso vai causar um efeito como vivemos. Se não temos essa certeza, se não temos essa confiança no Senhor, isso vai causar um efeito de como vivemos hoje em dia. E nesse Salmo 14, diz como é que o insensato vive, como é que ele pensa e como ele vive. Como o mundo pensa e como o mundo vive, o ímpio. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. O mundo pensa assim, o ímpio pensa assim, não a Deus. E quando o ímpio pensa dessa forma, o texto de Salmo 14 continua: corrompem-se, praticam abominação, já não há quem faça o bem. Quando o tolo, o ímpio, como muitos pensam, né, os ateus pensam assim, que não há Deus, não existe Deus, o jeito que eles vão viver vai interferir muito. Eles vão se corromper, como diz a palavra, eles vão se corromper, praticar abominações, porque não faz sentido nenhum. Se eles creem que não tem Deus, essas coisas não vão servir para eles. Eu estou dizendo aqui sobre o ímpio, sobre o mundo. Só que isso também, irmãos, às vezes interfere na nossa vida, como servos do Senhor. Porque nós devemos olhar sempre para o Senhor tendo essa certeza.
Mas nós também devemos olhar para nós, que somos fracos, somos falhos, falhamos a todo momento. E diz aqui que combati o bom combate. Ele olhando para Paulo em 2 Timóteo 7, olhando para trás, quando ele diz aqui combati um bom combate, isso se refere também a um soldado, que ele luta com todas as suas forças, por aquele que o arregimentou. Aquele que alistou Paulo, o Senhor, esse soldado aqui do Senhor, ele lutou com todas as forças. Ele combateu um bom combate, ele completou a carreira, ele exerceu aquilo que ele foi pedido para fazer, e ele guardou a fé. Isso também, irmãos, mostra que nós devemos também lutar esse bom combate. Embora devemos olhar para nós, quando nós olhamos para nós, sempre devemos olhar, nós somos falhos, somos fracos e precisamos do Senhor. Que isso venha causar um efeito que a gente dependa mais do Senhor, para que a gente ore mais, para que a gente leia mais, para que a gente busque mais a comunhão dos irmãos, a comunhão do Senhor, sempre porque a gente reconhece que a gente é fraco. Quando a pessoa reconhece que é fraca, ela busca mais. A gente pode ver até nas pessoas, às vezes no mundo mesmo, que às vezes vão para algumas denominações, a maioria, elas vão quando estão com muitos problemas. A minha família, meus parentes estão doentes, o meu filho às vezes está preso, eu estou passando fome, eu estou passando isso, aí eles vão e vão para as denominações, vão buscar a Deus. De algum jeito eles querem que o problema seja resolvido, eles vão buscando a Deus. Quando o problema é resolvido, eles se esquecem de Deus. O problema foi resolvido, então eu não preciso ir mais para a igreja, né? Eles dizem. Mas isso é como o mundo pensa, acha que Deus é como se fosse um servo deles, que Deus tem que obedecer a eles. Mas nós, que fomos salvos pelo Senhor, aqueles que o Senhor alcançou, vive para o Senhor em gratidão ao Senhor. O Senhor dando muito ou dando pouco, nós amamos e servimos ao Senhor. Como Jó disse, o Senhor dá, o Senhor tira, independente do Senhor dar ou tirar, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu queria também dizer outro ponto. Assim, como eu disse no começo, essa é a última carta que Paulo escreve. Ele escreve para Timóteo. E é muito interessante. Nós podemos até dizer, esse aqui é um senhor, já, escrevendo para um filho na fé. E nós estudamos Timóteo todo. E nós vimos o que Paulo escreveu para Timóteo. Como, por exemplo, reavives o dom que há em ti. Não te envergonhes do Evangelho. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça do Senhor. Ele dizendo algumas vezes, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Lembra-te de Jesus Cristo. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. E por aí vai. São as últimas palavras de Paulo para Timóteo. E ele diz, sabe, porém isso, os últimos dias serão tempos difíceis. E ele começa a descrever como os homens seriam nos últimos dias. E nesse capítulo 4, ele dizendo, prega a palavra, a tempo e fora de tempo. E ele dizendo, você, Timóteo, você, porém, permanece naquilo que você aprendeu. Isso é interessante, irmãos, porque quando a gente chegar no fim da nossa vida, o que é que nós vamos dizer? Será que nós vamos poder dizer como Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé? Será que quando a gente chegar no fim da nossa vida, quando estivermos chegando ao nosso fim e o Senhor ainda não tiver voltado, será que nós vamos pensar, eu devia ter feito mais isso,
eu devia ter feito mais aquilo. Ou às vezes você até pensar, eu devia ter visto mais Netflix, eu devia ter visto mais TV. Porque nós vemos quando a pessoa chega no fim da sua vida, parece que a consciência vai caindo em si. E a pessoa, até o mundo mesmo, pensa, eu não deveria ter feito isso, eu deveria passar mais tempo com meus filhos, eu deveria ter feito aquilo. O arrependimento começa a bater quando eles estão no leito de morte, quando eles estão nos hospitais. Eu deveria ter buscado mais a Deus. Tem um servo do Senhor que eu acho muito interessante, eu não lembro o nome dele, mas ele era um pregador da palavra, muito conhecido, e era um homem muito zeloso, se dedicava muito à palavra, pregava como poucos. Ele foi questionado isso. Se você pudesse voltar no tempo, você mudaria alguma coisa? Você faria alguma coisa diferente? Aí ele disse algo inesperado, ele disse, eu teria orado mais. Ele poderia dizer, eu teria pregado diferente, eu poderia ter feito várias coisas diferentes, mas eu oraria mais. Esse é o coração do servo do Senhor. Eu passaria mais tempo com o Senhor. Isso é lutar um bom combate. É lutar um bom combate, é completar a carreira, é servir ao Senhor com todas as forças. E que essa última carta de Paulo venha servir para a gente também de um alerta, como eu queria dizer. Que a gente se imagine daqui a alguns anos, nós estivermos chegando no fim, o que é que vamos dizer para nós mesmos? Será que servimos ao Senhor com todas as forças? Será que lutamos um bom combate? Será que guardamos realmente a fé? Quando estivermos no fim da nossa vida, quando vermos os nossos filhos, será que fizemos o possível por eles? Será que oramos o bastante por eles? Será que oramos pelos irmãos o bastante? E sempre para o servo do Senhor, orar nunca é o bastante. Ele sempre tem que orar mais. Ler a palavra nunca é o bastante. Ele sempre tem que orar mais. Esse é o coração do servo do Senhor. E que o Senhor venha continuar falando conosco sobre essa carta de Timóteo. Amém.